O sol da tarde filtrava pelas folhagens das mangueiras centenárias da Rua Real da Torre, quando Valdirene Cavalcanti ajustou a alça da bolsa de couro no ombro, preparando-se para sua caminhada diária. Aos 67 anos, essa pernambucana de fibra mantinha a postura ereta e o passo firme, que sempre a caracterizaram, mesmo depois de décadas morando no elegante bairro de Casa Forte, no Recife. Sua casa térrea, com jardim frontal repleto de helicônias e bromélias, contrastava modestamente com as mansões imponentes que dominavam aquela região nobre da capital pernambucana. Capitão, seu pastor alemão de pelagem dourada mesclada com preto, aguardava pacientemente ao lado do portão de ferro forjado, a cauda balançando em antecipação. Havia 2 anos que Valdirene o adotara do Centro de Controle de Zoonoses da cidade, e desde então o animal se tornara seu companheiro inseparável. O que mais a impressionava no cão era sua inteligência excepcional e obediência quase militar, características que ela atribuía simplesmente a uma boa educação anterior, sem suspeitar da verdade por trás daquela disciplina impecável. A rotina vespertina dos dois havia se estabelecido naturalmente. Saíam sempre às 5 da tarde, quando o calor do dia pernambucano começava a amenizar, percorrendo as ruas arborizadas do bairro até chegarem à praça de Casa Forte. Ali Valdirene costumava sentar no banco, sob a sombra frondosa de um angico, observando as crianças brincarem no parquinho enquanto o capitão permanecia alerta ao seu lado, os olhos castanhos escuros constantemente varrendo o ambiente. Durante essas caminhadas, Valdirene encontrava paz para refletir sobre sua vida. Viúva há 4 anos, quando perdeu Sebastião após 42 anos de casamento, ela aprendera a valorizar esses momentos de solidão acompanhada. Sebastião fora um homem simples, funcionário público aposentado da Prefeitura do Recife, e juntos criaram Evandro com os valores de honestidade e trabalho duro que caracterizavam tantas famílias nordestinas. O orgulho que sentia do filho se misturava com uma preocupação constante. Evandro Cavalcanti havia se tornado um dos empresários mais prósperos de Pernambuco, construindo um império no setor de construção civil que se estendia por todo o Nordeste. Suas construtoras ergueram condomínios de luxo em Boa Viagem, complexos comerciais em Olinda e até projetos habitacionais no interior do estado. O sucesso trouxe reconhecimento, mas também responsabilidades e riscos que deixavam Valdirene inquieta. Todas as semanas Evandro insistia em visitá-la, sempre acompanhado de argumentos sobre segurança. "Mãe, a senhora precisa de mais proteção", repetia ele, gesticulando com as mãos grandes que herdara do pai. Com tudo o que acontece hoje em dia, não é seguro uma mulher da sua idade morar sozinha nesta casa. Valdirene ouvia pacientemente, mas sua resposta era sempre a mesma. Não abriria mão de sua independência conquistada a duras penas. A casa onde vivia há mais de 30 anos carregava memórias preciosas em cada cômodo. Fora ali que ela e Sebastião receberam a notícia de que seriam pais, ali que criaram Evandro, ali que celebraram formaturas, aniversários e conquistas. Os azulejos portugueses da cozinha, as janelas de madeira maciça pintadas de azul colonial, o quintal com o pé de manga que Sebastião plantou quando Evandro nasceu, tudo isso fazia parte de sua identidade. Naquela tarde específica de março, enquanto caminhava pela Rua Benfica, Valdirene notou alguns detalhes que antes passavam despercebidos. Um carro escuro estava estacionado na mesma posição há 3 dias consecutivos, sempre com vidros fumês que impediam a identificação de quem estava no interior. 2 homens conversavam em voz baixa, próximo à padaria do seu Zé, parando abruptamente quando ela passou. Pequenos sinais que sua experiência de vida urbana registrava automaticamente, mesmo sem dar-lhes maior importância. Capitão, por outro lado, demonstrava sinais evidentes de inquietação. Suas orelhas permaneciam eretas por períodos mais longos. O passo se tornava mais cauteloso quando passavam por determinadas esquinas, e vez por outra ele parava completamente, farejando o ar com intensidade incomum. Valdirene interpretava esses comportamentos como características naturais de um cão protetor, sem imaginar que por trás daquela vigilância constante existia um treinamento profissional
que poucos animais no mundo possuíam. A vida social no bairro proporcionava a Valdirene o aconchego de comunidade que tanto valorizava. Dona Conceição, sua vizinha há décadas, continuava preparando a melhor tapioca recheada da região, servindo-a quentinha nas tardes de domingo, quando as duas se reuniam para colocar a conversa em dia. O jovem Marcos, filho da família que morava 3 casas adiante, sempre cumprimentava respeitosamente quando passava correndo durante seus treinos matinais para a academia. Era nos fins de semana que Valdirene mais sentia a presença amorosa de Capitão. O animal parecia compreender sua rotina perfeitamente. Ficava mais próximo quando ela costurava na varanda, acompanhava-a até a horta, onde cultivava temperos frescos como coentro e cebolinha, e posicionava-se estrategicamente próximo à porta da frente sempre que alguém tocava a campainha. Essa dedicação tocava profundamente o coração da mulher, que encontrara no animal uma companhia leal e afetuosa. O relacionamento com Evandro, embora carinhoso, carregava tensões inevitáveis. Ele havia construído uma mansão espetacular no horto, com sistema de segurança de última geração, piscina, quadra de tênis e um paisagismo que fazia inveja aos vizinhos. Constantemente convidava a mãe para se mudar para lá, oferecendo uma suíte inteira com vista para o mar e total independência. Valdirene visitava regularmente, especialmente aos domingos para o almoço em família, com a nora Patrícia e os netos gêmeos de 12 anos, mas sempre retornava para sua casa ao final do dia. Patrícia, uma advogada competente formada pela UFPE, apoiava discretamente o marido na campanha para convencer a sogra. "Mãe Valdirene", dizia ela com carinho genuíno, "a senhora sabe que adoraríamos tê-la por perto. Os meninos perguntam sempre quando a vovó vai morar com a gente." Os netos Benjamin e Cauã eram especialmente persuasivos, prometendo ensinar-lhe jogos de videogame e compartilhar suas descobertas escolares se ela aceitasse a mudança. Mas Valdirene permanecia firme em sua decisão. Acreditava que cada pessoa deveria viver sua vida plenamente, sem se tornar dependente dos filhos, mesmo quando estes ofereciam todo o conforto imaginável. Essa filosofia de vida, cultivada durante décadas de experiência, a mantinha ativa, sociável e mentalmente estimulada. Acordava cedo, preparava seu próprio café da manhã, cuidava da casa, recebia amigas, participava de atividades na Igreja da Madalena e mantinha correspondência regular com parentes espalhados pelo interior. Durante as últimas semanas de março, alguns incidentes começaram a chamar sua atenção. O carteiro mencionou que pessoas estranhas haviam perguntado sobre ela, querendo saber detalhes sobre sua rotina e horários de saída. O rapaz da farmácia comentou que alguém tentara obter informações sobre os medicamentos que ela comprava regularmente. Pequenos episódios que, isoladamente, poderiam ser coincidências, mas que começavam a formar um padrão preocupante. Capitão intensificou sua vigilância durante esse período. Passou a posicionar-se mais próximo da janela da sala durante o dia, dormia no corredor em frente ao quarto de Valdirene à noite e demonstrava resistência incomum quando ela sugeria mudanças no roteiro habitual das caminhadas. Seu instinto aguçado captava sinais que escapavam completamente à percepção humana, mas a ligação emocional com sua dona o impedia de relaxar completamente. A atmosfera no bairro também começou a mudar sutilmente. Conversas sussurradas entre vizinhos, olhares mais atentos quando Valdirene passava, comentários vagos sobre movimentação estranha na região. Casa Forte sempre fora considerado um dos bairros mais seguros do Recife, mas mesmo ali, a violência urbana eventualmente se manifestava, exigindo vigilância constante dos moradores. Valdirene mantinha sua rotina determinadamente, recusando-se a viver com medo. Continuava fazendo suas compras no mercadinho do seu Antônio, frequentando a feira livre aos sábados para escolher pessoalmente as frutas e verduras e participando das reuniões mensais da Associação de Moradores. Essa postura corajosa inspirava outras mulheres da sua idade, mas também a expunha a riscos que ela ainda não dimensionava completamente. As tardes na praça de Casa Forte se tornaram especialmente significativas. Ali, observando o movimento cotidiano do bairro,
Valdirene sentia-se conectada com a vida pulsante da cidade que amava. Vendedores ambulantes ofereciam água de coco gelada, crianças corriam entre as árvores centenárias, casais namoravam nos bancos sombreados. Era um microcosmo da sociedade pernambucana, com toda a sua diversidade e energia características. Capitão aproveitava esses momentos para demonstrar habilidades que impressionavam constantemente Valdirene. Obedecia comandos simples com precisão militar, mantinha-se imóvel por períodos prolongados quando solicitado, e reagia instantaneamente a qualquer movimento suspeito nas proximidades. Outros donos de cães frequentemente elogiavam seu adestramento excepcional, perguntando onde ela havia encontrado um animal tão bem treinado. A primeira semana de abril trouxe consigo uma descoberta que mudaria completamente a percepção de Valdirene sobre seu companheiro canino. Durante uma manhã ensolarada de sábado, enquanto escolhia mangas maduras na feira livre da Rua Real da Torre, ela foi abordada por um homem de meia idade que observava Capitão com evidente emoção. O estranho, trajando uma camiseta polo azul e calça jeans, aproximou-se com passos hesitantes, os olhos fixos no pastor alemão, que permanecia alertamente ao lado de Valdirene. "Com licença, senhora", disse ele, removendo respeitosamente o boné que protegia sua cabeça grisalha. "Esse cão... Por acaso a senhora o adotou do centro de zoonoses há cerca de 2 anos?" A pergunta, feita com uma mistura de ansiedade e esperança, despertou imediatamente a curiosidade de Valdirene. Capitão, por sua vez, demonstrou um comportamento inusitado. Suas orelhas se ergueram completamente. A cauda começou a balançar com intensidade crescente e ele emitiu um leve ganido de reconhecimento. O homem se identificou como Josafá Peregrino, sargento aposentado da Polícia Militar de Pernambuco, e revelou informações que deixaram Valdirene completamente atônita. Capitão, cujo nome verdadeiro era Conquistador, havia servido durante 6 anos na unidade K9 da corporação, especializando-se em operações de alto risco e proteção de autoridades. "Esse animal salvou mais vidas do que muitos policiais humanos", explicou Josafá com voz embargada pela emoção. "Ele foi o melhor parceiro que já tive em 25 anos de serviço. A aposentadoria forçada de capitão havia resultado de um incidente traumático durante uma operação de segurança no porto do Recife. Embora Josafá não entrasse em detalhes específicos, deixou claro que o animal desenvolvera sinais de estresse pós-traumático que o impossibilitaram de continuar no serviço ativo. Os veterinários recomendaram um lar tranquilo com muito carinho", continuou ele, acariciando suavemente a cabeça do cão. "Vejo que ele encontrou exatamente isso com a senhora." Valdirene permaneceu em silêncio, processando as implicações daquela revelação. Suddenly, tantos comportamentos de capitão ganhavam sentido. Sua obediência excepcional, a vigilância constante, a forma como se posicionava estrategicamente em ambientes novos. Não era simplesmente um cão bem adestrado, era um profissional treinado para proteger e servir. "Ele ainda lembra do treinamento?" perguntou ela, observando como o animal respondia aos gestos familiares de Josafá. "Um policial nunca esquece completamente seus instintos", respondeu o ex-sargento com um sorriso nostálgico. "Capitão pode estar aposentado, mas sua capacidade de avaliar riscos e proteger quem ama permanece intacta. A senhora tem sorte de ter um guardião tão dedicado." Antes de se despedir, Josafá deixou seu cartão com um número de telefone, pedindo para ser contactado se Valdirene precisasse de qualquer esclarecimento sobre o passado ou o comportamento do animal. Nos dias seguintes, Valdirene observou o capitão com olhos completamente diferentes. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora revelavam a profundidade de seu treinamento. A forma como ele examinava cada cômodo antes de permitir que ela entrasse, como se posicionava sempre entre ela e potenciais ameaças, como seus ouvidos captavam sons imperceptíveis para os humanos. Era como conviver com um agente secreto disfarçado de animal doméstico. A notícia sobre o passado heróico de capitão coincidiu com um aumento perceptível nas atividades suspeitas ao redor de sua residência. Valdirene começou a notar que o mesmo carro escuro circulava pela rua em horários diferentes, sempre reduzindo a velocidade quando passava em frente à sua casa.
2 vezes ela flagrou homens fotografando sua propriedade com telefones celulares, fingindo estar fazendo outras atividades quando percebiam que estavam sendo observados. O clima de tensão se intensificou durante a segunda semana de abril, quando Valdirene recebeu a visita inesperada de 2 investigadores da Polícia Civil. Os agentes, identificados como Delegado Ribeiro e Detetive Sampaio, vieram alertá-la sobre informações colhidas durante uma operação de inteligência. Senhora Cavalcante, disse o delegado com seriedade profissional, temos razões para acreditar que criminosos podem estar monitorando sua rotina devido à sua conexão familiar com o empresário Evandro Cavalcante. A reunião aconteceu na sala de estar, com o capitão posicionado estrategicamente próximo à poltrona onde Valdirene se sentava. O animal demonstrava sinais evidentes de tensão durante toda a conversa, como se compreendesse perfeitamente a gravidade da situação. Os policiais explicaram que organizações criminosas, frequentemente, pesquisavam familiares de pessoas bem-sucedidas, buscando alvos vulneráveis para sequestros ou extorsões. Recomendamos que a senhora considere aceitar proteção policial, sugeriu o detetive Sampaio, consultando suas anotações. Podemos disponibilizar patrulhamento reforçado na região e até mesmo escolta pessoal durante suas atividades rotineiras. Valdirene ouviu atentamente, mas sua resposta foi categórica. Apreciava a preocupação das autoridades, porém não estava disposta a transformar sua vida numa prisão dourada. Os investigadores insistiram na necessidade de pelo menos informar Evandro sobre a situação, mas Valdirene foi inflexível também nesse ponto. Conhecia seu filho suficientemente bem para prever que ele ficaria desesperado e tentaria forçá-la a aceitar medidas de segurança extremas. Meu filho já se preocupa demais comigo, explicou ela. Se souber dessas suspeitas, não terá mais sossego. E eu também não. Após a partida dos policiais, Valdirene ficou sozinha com o capitão na sala silenciosa, refletindo sobre as implicações das informações recebidas. O peso da realidade começava a se impor sobre sua determinação de manter a independência. Por outro lado, olhando para seu companheiro canino, sentia uma segurança inexplicável. Se realmente havia perigo se aproximando, pelo menos não estava completamente desprotegida. Durante o resto de abril, a atmosfera no bairro Casa Forte passou por mudanças sutis mas perceptíveis. Valdirene notou que alguns vizinhos a cumprimentavam com uma cordialidade forçada, como se soubessem de algo que ela ignorava. Conversas se interrompiam abruptamente quando ela se aproximava na padaria ou na farmácia. O sentimento crescente de estar sendo observada se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Capitão reagia a essas mudanças com inquietação crescente. Suas caminhadas vespertinas se tornaram exercícios de vigilância militar, com paradas frequentes para examinar sombras, farejar objetos suspeitos e avaliar cada pessoa que se aproximava. Durante a noite, ele abandonou completamente sua cama na varanda para dormir no corredor, posicionado estrategicamente entre o quarto de Valdirene e a entrada principal da casa. O primeiro incidente realmente alarmante aconteceu numa quinta-feira chuvosa, quando Valdirene retornava de suas compras no mercadinho do seu Antônio. Ao abrir o portão, notou imediatamente que algo estava diferente. Algumas plantas do jardim frontal haviam sido pisoteadas e havia pegadas de botas na terra molhada próximo às janelas da sala. Capitão reagiu instantaneamente, farejando intensamente as marcas deixadas pelos intrusos e rosnando baixinho em direção aos arbustos onde alguém claramente havia se escondido. Valdirene ligou imediatamente para a polícia, que enviou uma viatura para examinar os vestígios. Os policiais confirmaram que pelo menos 2 pessoas haviam invadido o terreno durante sua ausência, provavelmente para observar o interior da casa e avaliar sistemas de segurança. Foi um reconhecimento profissional, comentou um dos agentes. Quem fez isso conhece técnicas de vigilância e planejamento. A descoberta deixou Valdirene genuinamente abalada pela primeira vez desde que as ameaças começaram. Naquela noite, ela tomou uma decisão que vinha adiando há semanas. Ligou para Josafá Peregrino para obter mais informações sobre as capacidades de proteção de Capitão.
O ex-sargento atendeu prontamente e ofereceu-se para visitá-la no dia seguinte, trazendo documentos e fotografias que ilustrariam o passado heróico do animal. Senhora Valdirene, disse ele antes de encerrar a ligação, Capitão é capaz de enfrentar ameaças que poucos humanos conseguiriam. Se existe perigo real, ela tem o melhor protetor possível ao seu lado. A conversa com Josafá trouxe um alívio temporário, mas também intensificou a percepção de que sua situação estava se tornando cada vez mais complexa. Valdirene passou a noite acordada, ouvindo os sons noturnos filtrados pelas janelas e observando a silhueta vigilante de Capitão no corredor. O animal permanecia imóvel como uma estátua, mas ela sabia que todos seus sentidos estavam alertas para qualquer sinal de perigo. Na manhã seguinte, Evandro ligou para sua conversa semanal habitual e Valdirene teve que fazer um esforço considerável para manter o tom casual. Seu filho estava entusiasmado com um novo projeto de construção em Olinda, um complexo hoteleiro que seria o maior empreendimento de sua carreira. Mãe, quero que a senhora conheça a maquete quando estiver pronta, dizia ele com orgulho evidente. Será um marco na arquitetura pernambucana. Durante toda a conversa, Valdirene lutou contra a tentação de contar sobre os incidentes recentes. Várias vezes esteve prestes a mencionar a visita dos investigadores ou a invasão do jardim, mas sempre recuava, imaginando o pânico que essas informações causariam em Evandro. Ele já demonstrava preocupação suficiente com sua segurança em circunstâncias normais. Descobrir que suas suspeitas tinham fundamento real seria devastador para sua tranquilidade. A visita de Josafá aconteceu conforme combinado, numa tarde de sexta-feira, quando o sol pernambucano começava a declinar. O ex-sargento trouxe uma pasta de documentos e um tablet repleto de fotografias que mostravam Capitão durante seus anos de serviço ativo. Ver seu companheiro doméstico trajando coletes especiais, trabalhando em operações reais e recebendo condecorações oficiais, causou em Valdirene uma mistura de orgulho e responsabilidade que ela jamais experimentara. Conquistador recebeu 3 medalhas de bravura durante sua carreira, explicou Josafá, apontando para as imagens na tela. Ele salvou uma criança de um sequestro no bairro de Boa Vista, impediu um assalto a banco na Rua da Aurora e protegeu um juiz durante uma ameaça séria em Olinda. Não existe cão mais qualificado para a proteção pessoal em todo o Nordeste. As informações confirmavam o que Valdirene já intuía. Tinha ao seu lado não apenas um pet amoroso, mas um profissional altamente treinado. A chegada de maio trouxe consigo uma escalada preocupante nos sinais de que Valdirene estava sendo sistematicamente observada. O que começara como incidentes isolados evoluiu para um padrão de vigilância que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Durante a primeira semana do mês, ela notou que suas correspondências estavam sendo manipuladas. Envelopes chegavam com evidências de terem sido abertos e recelados, e algumas cartas importantes simplesmente desapareciam antes de chegar às suas mãos. O comportamento de Capitão durante esse período revelava uma transformação gradual do animal doméstico afetuoso para o profissional altamente treinado que havia sido durante anos de serviço. Suas caminhadas vespertinas se tornaram exercícios de reconhecimento tático, com paradas estratégicas em pontos específicos onde ele podia avaliar toda a extensão da rua. O animal desenvolveu uma rotina de verificação interna da casa, examinando sistematicamente cada cômodo sempre que retornavam de qualquer saída. Valdirene começou a compreender que estava testemunhando a reativação de instintos profissionais que permaneceram dormentes desde a aposentadoria de Capitão. Observá-lo trabalhar era simultaneamente tranquilizador e inquietante. Tranquilizador porque ela reconhecia estar sob a proteção de um especialista, inquietante porque confirmava que realmente existia uma ameaça séria o suficiente para despertar aqueles instintos. Durante uma manhã de terça-feira, enquanto regava as plantas do jardim frontal, Valdirene foi abordada por uma mulher desconhecida que se apresentou como representante de uma empresa de pesquisa de mercado. A estranha, vestida profissionalmente, mas com um nervosismo perceptível,
fazia perguntas aparentemente inocentes sobre seus hábitos de consumo, horários de saída e composição familiar. Capitão demonstrou imediata desconfiança, posicionando-se protetoramente entre as duas e emitindo rosnados baixos que deixaram a visitante visivelmente desconfortável. Seu cachorro parece bem treinado, comentou a mulher, tentando manter a naturalidade enquanto se afastava discretamente do animal. Aposto que ele oferece bastante segurança para uma senhora sozinha. A observação aparentemente casual soou como uma verificação de informações específicas, confirmando as suspeitas de Valdirene sobre as verdadeiras intenções daquela visita. Após alguns minutos de conversa forçada, a estranha se despediu rapidamente, alegando ter outros compromissos na região. Naquela mesma tarde, durante sua caminhada habitual pela praça de Casa Forte, Valdirene notou que estava sendo fotografada discretamente por um homem que fingia ler jornal no banco oposto. Quando ela se moveu para uma posição diferente, o fotógrafo amador também mudou de lugar, sempre mantendo uma distância que permitisse capturas nítidas, sem despertar suspeitas óbvias. Capitão identificou a ameaça imediatamente, alternando sua atenção entre o homem suspeito e outros pontos estratégicos da praça. A situação se tornou insustentável quando Valdirene decidiu confrontar diretamente o fotógrafo. Aproximou-se dele com passo determinado, Capitão caminhando alertamente ao seu lado, e perguntou educadamente se ele precisava de alguma ajuda. O homem, visivelmente nervoso, murmurou uma desculpa incoerente sobre estar testando uma câmera nova e saiu rapidamente da praça, deixando para trás um jornal que nem sequer havia sido aberto. Essa experiência marcou um ponto de inflexão na percepção de Valdirene sobre sua própria vulnerabilidade. Pela primeira vez desde que os incidentes começaram, ela sentiu medo real, não apenas preocupação ou inquietação, mas um receio genuíno sobre o que aquelas pessoas poderiam estar planejando. O pensamento de estar sendo estudada, como um alvo potencial, trouxe uma realidade assustadora que ela vinha tentando evitar enfrentar. Naquela noite, Valdirene tomou uma decisão que vinha adiando. Ligou para o delegado Ribeiro para relatar os novos incidentes e solicitar orientação oficial. O policial ouviu atentamente seu relato e expressou preocupação genuína com a escalada das atividades suspeitas. Senhora Cavalcante, o padrão que a senhora está descrevendo corresponde exatamente ao que esperamos em casos de planejamento criminal sofisticado, explicou ele gravemente. Não podemos mais tratar isso como coincidência. A conversa com o delegado resultou em medidas concretas de proteção. A partir do dia seguinte, viaturas da Polícia Militar passariam a patrulhar a Rua Real da Torre com frequência aumentada, especialmente durante os horários habituais das caminhadas de Valdirene. Além disso, foi instalado um sistema de comunicação direta com a central de emergências, permitindo que ela solicitasse ajuda imediata através de um dispositivo discreto que poderia carregar na bolsa. Durante a segunda semana de maio, Valdirene começou a perceber mudanças sutis no comportamento de alguns vizinhos. Dona Conceição mencionou que pessoas estranhas haviam perguntado sobre ela na padaria, querendo saber detalhes sobre sua família e situação financeira. O jovem Marcos confidenciou que fora abordado por homens que ofereceram dinheiro em troca de informações sobre seus horários e rotinas. Esses relatos confirmaram que a vigilância havia se expandido para incluir toda a sua rede social no bairro. A descoberta mais alarmante veio através de seu Zé, proprietário da padaria, onde Valdirene comprava pães frescos todas as manhãs. O comerciante, preocupado com a segurança de sua cliente fiel, revelou que homens desconhecidos haviam oferecido pagamento significativo para instalar equipamentos de monitoramento em seu estabelecimento, especificamente para observar os movimentos dela. Dona Valdirene, disse ele baixando a voz conspiratorialmente. Esses homens não eram policiais. Tinham cara de bandido mesmo. Essas informações levaram Valdirene a reavaliar completamente sua posição sobre aceitar proteção adicional. Durante uma conversa telefônica noturna com Josafá Peregrino, ela expressou sua crescente preocupação e pediu conselhos práticos sobre como otimizar a proteção que Capitão poderia oferecer. O ex-sargento
sugeriu mudanças específicas na rotina diária, rotas alternativas para as caminhadas e sinais de comando que reativariam completamente os instintos policiais do animal. Dona Valdirene, explicou Josafá pacientemente. Capitão precisa entender que vocês estão em modo de alerta máximo. Existe uma diferença entre a vigilância casual de um cão protetor e a postura tática de um policial em serviço. Se a situação está se deteriorando, precisamos ativar completamente o lado profissional dele. O ex-sargento ofereceu-se para visitá-la novamente durante o fim de semana, trazendo equipamentos específicos e conduzindo uma sessão de reativação dos protocolos de segurança. A perspectiva de transformar Capitão de volta no policial conquistador trouxe sentimentos contraditórios para Valdirene. Por um lado, sabia que precisava de toda a proteção disponível diante das ameaças crescentes. Por outro lado, temia perder a companhia afetuosa e descontraída do animal, que se tornara tão importante para sua felicidade cotidiana. Era como se estivesse sendo forçada a escolher entre segurança e normalidade. Durante o terceiro fim de semana de maio, a visita de reativação aconteceu conforme planejado. Josafá chegou pela manhã, trazendo coleira especial, comandos de voz específicos e até mesmo um colete tático adaptado para uso civil. A transformação de capitão foi impressionante e ligeiramente perturbadora. Em questão de minutos, o animal doméstico desapareceu completamente, substituído por um profissional militar de expressão séria e postura rígida. Agora, capitão está preparado para qualquer eventualidade, explicou Josafá após a sessão de treinamento. Ele remembrou todos os protocolos de proteção pessoal e está operando em nível máximo de alerta. Se alguém tentar alguma coisa contra a senhora, encontrará uma surpresa muito desagradável. Valdirene observava seu companheiro com uma mistura de admiração e melancolia, reconhecendo que aquela transformação era necessária, mas lamentando a perda da simplicidade de sua relação anterior. A primeira oportunidade de testar a nova configuração chegou apenas 2 dias depois, durante uma caminhada vespertina pela Rua Benfica. 3 homens que Valdirene não reconhecia começaram a segui-la abertamente, mantendo uma distância constante, mas claramente coordenando seus movimentos. Quando ela mudou de direção para testar suas intenções, os homens fizeram o mesmo, confirmando que eram mesmo alvos de vigilância ativa. Capitão reagiu instantaneamente à ameaça, assumindo uma postura de combate que Valdirene jamais havia presenciado. O animal se posicionou entre ela e os perseguidores, emitindo rosnados profundos que ecoavam como avisos inequívocos. Sua transformação física era impressionante. Músculos tensionados, pelos eriçados, expressão feroz que transformava completamente sua aparência habitual. Os 3 homens pararam abruptamente, claramente surpresos com a reação agressiva do que haviam presumido ser apenas um cão doméstico comum. A situação se resolveu quando uma viatura da Polícia Militar apareceu na esquina, parte do patrulhamento reforçado que havia sido implementado na região. Os perseguidores se dispersaram rapidamente, desaparecendo em direções diferentes antes que os policiais pudessem abordá-los. Valdirene prestou depoimento detalhado sobre o incidente, fornecendo descrições físicas que foram imediatamente transmitidas para outras unidades na área. Senhora Cavalcante, disse o sargento responsável pela patrulha, recomendamos que a senhora evite sair sozinha pelos próximos dias. A situação está claramente escalando e não sabemos quais são exatamente as intenções desses criminosos. A sugestão era sensata, mas representava exatamente o tipo de limitação que Valdirene vinha tentando evitar desde o início de toda aquela situação. Naquela noite, sozinha em casa com o capitão montando guarda no corredor, Valdirene enfrentou uma decisão crucial. Poderia continuar tentando manter sua independência e rotina normal, correndo riscos crescentes, ou deveria finalmente aceitar que a situação havia evoluído além de sua capacidade de controle individual. O peso da responsabilidade não era apenas por sua própria segurança, mas também pela proteção de capitão, que claramente estava disposto a arriscar tudo para defendê-la. O início de junho marcou uma mudança radical na estratégia dos criminosos que vinham observando Valdirene. O que antes se caracterizava como vigilância discreta
evoluiu para uma abordagem mais direta e intimidatória, como se os responsáveis tivessem perdido a paciência com métodos sutis. Durante a primeira semana do mês, Valdirene começou a receber ligações telefônicas misteriosas, sempre no mesmo horário matinal, sempre com a mesma voz masculina, fazendo perguntas aparentemente casuais sobre sua família e rotina. "Bom dia, dona Valdirene", dizia a voz com sotaque que ela não conseguia identificar precisamente. "Somos de uma empresa de seguros e gostaríamos de oferecer proteção especial para pessoas da terceira idade. A senhora mora sozinha mesmo? Tem família próxima que se preocupa com sua segurança?" As perguntas eram formuladas de maneira que pareciam profissionais, mas o timing e a insistência revelavam intenções menos legítimas. Capitão demonstrava agitação extrema sempre que essas ligações aconteciam, como se fosse capaz de perceber a tensão na voz de Valdirene através de seu comportamento corporal. O animal havia desenvolvido uma rotina de verificação da casa sempre após esses telefonemas, examinando portas, janelas e o perímetro externo como se esperasse que a ameaça telefônica se materializasse fisicamente a qualquer momento. A revelação mais chocante chegou através de uma fonte inesperada. Durante uma conversa casual com Patrícia, sua nora, Valdirene descobriu que Evandro havia recebido ameaças indiretas relacionadas à sua família. "Mãe Valdirene", confidenciou Patrícia durante uma visita dominical, "Evandro está preocupadíssimo, mas não quer alarmar a senhora. Algumas pessoas têm feito comentários estranhos sobre nossa família em eventos sociais, como se soubessem detalhes íntimos sobre nossas vidas." A informação confirmou as piores suspeitas de Valdirene sobre a conexão entre as ameaças que ela vinha sofrendo e o sucesso empresarial de seu filho. Criminosos haviam claramente identificado sua vulnerabilidade como a melhor forma de pressionar ou chantagear Evandro, aproveitando-se do amor filial para conseguir seus objetivos. Essa descoberta trouxe uma dimensão emocional devastadora à situação. Ela não era apenas uma vítima aleatória, mas um instrumento deliberadamente escolhido para atacar sua família. "Patrícia", perguntou Valdirene com a voz carregada de preocupação, "você acha que Evandro está correndo algum perigo direto?" A nora hesitou antes de responder, revelando que existiam aspectos da situação que mesmo ela não compreendia completamente. "Ele recebeu propostas de negócios muito estranhas recentemente, sempre de pessoas que demonstram conhecer detalhes sobre nossa família que deveriam ser privados." Naquela noite, Valdirene tomou a decisão de confrontar diretamente Evandro sobre a situação. Durante uma ligação telefônica que se estendeu por mais de uma hora, ela exigiu transparência total sobre as ameaças que ele vinha enfrentando e sua conexão com os incidentes que ela própria experimentava. A conversa revelou uma realidade muito mais complexa e perigosa do que ela havia imaginado. Evandro finalmente admitiu que sua empresa vinha sendo pressionada por grupos criminosos interessados em usar seus projetos de construção para lavagem de dinheiro. "Mãe, eles querem que eu aceite investimentos suspeitos em troca de deixarem nossa família em paz", explicou ele com a voz carregada de frustração e medo. "Recusei todas as propostas porque não vou sujar o nome da nossa família, mas as ameaças estão escalando." A conexão entre o sucesso legítimo de Evandro e os interesses criminosos criava uma situação sem saídas fáceis. Os criminosos haviam identificado que pressionar diretamente um empresário bem-sucedido seria arriscado e possivelmente infrutífero, mas ameaçar sua mãe idosa representava uma vulnerabilidade emocional que eles poderiam explorar eficientemente. Era uma estratégia covarde, mas infelizmente eficaz. "Filho", disse Valdirene após ouvir toda a explicação, "você precisa envolver as autoridades competentes imediatamente. Isso não é algo que nossa família pode resolver sozinha." Evandro revelou então que já havia procurado a Polícia Federal e que uma investigação oficial estava em andamento, mas que os criminosos eram sofisticados e cautelosos, dificultando a obtenção de evidências suficientes para ações legais. A conversa resultou numa decisão familiar crucial. Valdirene aceitaria temporariamente medidas de segurança mais rigorosas, incluindo a presença discreta de seguranças profissionais,
durante suas atividades rotineiras. Em troca, Evandro se comprometia a mantê-la informada sobre todos os desenvolvimentos da situação e a incluí-la nas decisões que afetassem sua segurança pessoal. Na segunda semana de junho, a implementação das medidas de segurança transformou drasticamente a rotina de Valdirene. 2 seguranças discretos, apresentados como Ronaldo e Bem-vindo, passaram a acompanhá-la durante suas caminhadas e atividades externas, sempre mantendo distância respeitosa, mas permanecendo próximos o suficiente para intervir em caso de necessidade. Capitão precisou de alguns dias para aceitar a presença dos novos protetores, mas gradualmente desenvolveu uma relação de trabalho cooperativa com os profissionais. A primeira semana com proteção adicional transcorreu sem incidentes significativos, criando uma falsa sensação de que as ameaças haviam diminuído. Valdirene chegou a imaginar que a simples presença visível dos seguranças tivesse desencorajado qualquer tentativa criminal, restaurando temporariamente sua tranquilidade. Capitão também demonstrava sinais de relaxamento, embora mantivesse seus protocolos de vigilância básicos. Essa tranquilidade foi brutalmente interrompida numa quinta-feira chuvosa, quando Valdirene decidiu fazer compras na feira livre durante um horário diferente do habitual. Os seguranças a acompanharam discretamente, posicionando-se em pontos estratégicos que permitiam supervisionar toda a área sem chamar atenção excessiva. Capitão, como sempre, permanecia ao seu lado, alerta, mas aparentemente relaxado, devido à presença da equipe de proteção. O ataque veio de uma direção completamente inesperada. Enquanto Valdirene examinava frutas numa barraca específica, 3 homens se aproximaram simultaneamente de ângulos diferentes, criando uma situação de cerco que neutralizava as posições dos seguranças. O movimento foi executado com precisão militar, demonstrando planejamento cuidadoso e conhecimento detalhado das medidas de segurança que haviam sido implementadas. Dona Valdirene, disse o líder do grupo com voz calma, mas ameaçadora, precisamos ter uma conversa particular com a senhora. O homem, trajando roupas casuais que o faziam parecer um freguês comum da feira, posicionou-se de forma a bloquear qualquer tentativa de fuga, enquanto seus comparsas criavam barreiras humanas para impedir a aproximação dos seguranças. Capitão reagiu instantaneamente à ameaça, sua transformação de animal doméstico para profissional militar sendo tão rápida que pegou os criminosos completamente desprevenidos. O cão assumiu uma postura de combate que deixou claro que qualquer agressão seria respondida com força letal. Seu rosnado profundo reverberou pela feira, criando um círculo de tensão que fez outros fregueses se afastarem instintivamente. "Que cachorro mais bonito!" comentou um dos criminosos com sarcasmo nervoso. "Espero que ele seja mais esperto que os seguranças que vocês contrataram." A referência específica aos seguranças confirmou que o grupo havia estudado cuidadosamente as medidas de proteção implementadas, possivelmente através de vigilância prolongada ou informações privilegiadas. A situação se desenvolveu rapidamente quando Ronaldo e Bem-vindo tentaram se aproximar para intervenção direta. Os criminosos demonstraram possuir comunicação coordenada, usando sinais discretos para reposicionar-se de forma a manter vantagem tática. Era evidente que não eram amadores ocasionais, mas profissionais experientes em situações de confronto e intimidação. Capitão intensificou sua demonstração de força, avançando meio passo em direção ao líder e exibindo uma agressividade controlada que deixou claro que estava preparado para atacar ao menor sinal de ameaça física. Sua postura e expressão eram tão intimidadoras que mesmo homens aparentemente experientes em violência demonstravam hesitação sobre como proceder. "Olha só", murmurou outro criminoso, "parece que a vovó tem um guarda-costas de 4 patas bem treinado." A observação revelava surpresa genuína com a capacidade de proteção demonstrada pelo animal, sugerindo que eles haviam subestimado completamente essa variável em seus planejamentos. A tensão atingiu seu pico quando o líder do grupo fez um movimento súbito em direção a Valdirene, testando as reações tanto de capitão quanto dos seguranças humanos. A resposta foi imediata e múltipla. O cão avançou com velocidade impressionante, os seguranças se movimentaram para posições de interceptação,
e o próprio movimento dos criminosos criou uma situação de confronto iminente que poderia facilmente evoluir para a violência física. Neste momento crítico, a experiência profissional de capitão se manifestou de forma mais sofisticada. Em vez de simplesmente atacar, o animal executou uma manobra de contenção que bloqueou o avanço do líder sem causar ferimentos, mas demonstrando claramente sua capacidade de escalação se necessário. Era uma demonstração de força controlada que impressionou até mesmo os seguranças profissionais presentes. A chegada de uma viatura da polícia militar, aparentemente alertada pelos gritos de outros fregueses da feira, mudou completamente a dinâmica da situação. Os criminosos se dispersaram rapidamente em direções diferentes, desaparecendo entre as barracas e a multidão antes que os policiais pudessem organizar uma abordagem efetiva. Sua fuga coordenada confirmava mais uma vez o nível profissional de sua organização. Valdirene permaneceu em estado de choque por vários minutos após o incidente, sendo consolada simultaneamente pelos seguranças, pelos policiais e por comerciantes da feira que testemunharam o confronto. Capitão manteve seu estado de alerta máximo, mesmo após o desaparecimento das ameaças, demonstrando que sua avaliação da situação indicava a possibilidade de novos ataques. O incidente na Feira Livre marcou um ponto de não retorno na escalada das ameaças contra Valdirene. Nas semanas seguintes, a pressão sobre a família Cavalcante intensificou-se drasticamente, com os criminosos demonstrando uma determinação crescente e métodos cada vez mais audaciosos. Evandro foi forçado a implementar medidas de segurança que transformaram completamente a vida familiar, incluindo mudanças nos horários de trabalho, rotas alternativas para todos os deslocamentos e até mesmo a alteração temporária da rotina escolar dos gêmeos. Valdirene aceitou relutantemente a instalação de câmeras de segurança ao redor de sua propriedade e a presença permanente de pelo menos um segurança durante as 24 horas do dia. Sua casa em Casa Forte, antes um refúgio tranquilo, transformou-se numa fortaleza discreta mas efetiva, com sistemas de alarme sofisticados e protocolos de emergência que ela nunca imaginou precisar em sua vida pacata de aposentada. Capitão adaptou-se magnificamente às novas circunstâncias, desenvolvendo uma rotina de cooperação com a equipe de segurança que impressionava até mesmo os profissionais mais experientes. O animal havia assumido completamente seu papel de protetor principal, coordenando instintivamente suas ações com as dos seguranças humanos e demonstrando uma capacidade de avaliar ameaças que superava qualquer tecnologia disponível. Durante a terceira semana de junho, a situação tomou uma direção completamente nova, quando Valdirene recebeu uma ligação telefônica que mudaria fundamentalmente sua compreensão do que estava enfrentando. A voz do outro lado da linha era diferente das anteriores, mais educada, mais sofisticada, mas infinitamente mais ameaçadora em sua cordialidade artificial. Dona Valdirene, disse o interlocutor com dicção perfeita, esperamos que a senhora esteja compreendendo que nossa paciência tem limites. Seu filho continua sendo intransigente em relação a propostas que beneficiariam toda a família. A ligação estava sendo gravada automaticamente pelo sistema de segurança instalado, mas a calma do criminoso sugeria que ele não se importava com evidências. O homem continuou explicando, com detalhes perturbadores, que conhecia perfeitamente a rotina de todos os membros da família Cavalcante. Mencionou os horários escolares dos netos de Valdirene, os compromissos profissionais de Patrícia, até mesmo as preferências culinárias da própria Valdirene durante suas visitas semanais ao mercado. Era uma demonstração de vigilância abrangente que revelava recursos e organização muito além do que qualquer grupo criminoso local poderia possuir. Queremos apenas uma reunião civilizada entre pessoas inteligentes, concluiu ele antes de desligar. Seu filho pode escolher cooperar conosco, ou nós podemos escolher métodos mais diretos para conseguir sua atenção. A decisão cabe inteiramente a ele. A ameaça implícita era clara. Se Evandro continuasse recusando as propostas criminosas, sua família se tornaria alvo de ações mais agressivas. Naquela mesma noite, uma reunião familiar de emergência aconteceu na casa de Evandro,
com a participação de Valdirene, Patrícia, os seguranças principais e 2 investigadores da Polícia Federal que vinham acompanhando discretamente o caso. A atmosfera era tensa, carregada pela consciência de que decisões cruciais precisavam ser tomadas rapidamente, antes que a situação evoluísse para territórios ainda mais perigosos. O delegado federal Augusto Mendonça, responsável pela investigação, apresentou informações que colocaram as ameaças numa perspectiva completamente nova. Senhor Cavalcante, explicou ele consultando documentos confidenciais, vocês estão lidando com uma organização criminosa de alcance interestadual que tem interesse específico em suas empresas devido à localização estratégica de seus empreendimentos no Nordeste. A revelação de que os criminosos representavam uma rede organizada, não apenas um grupo local, transformou completamente a natureza do problema. Eles possuíam recursos, contatos e capacidade operacional, que tornavam as medidas de segurança convencionais inadequadas para a proteção a longo prazo. Era uma situação que exigia intervenção federal coordenada e possivelmente mudanças drásticas no estilo de vida da família. Evandro enfrentava um dilema terrível. Ceder às pressões criminosas significaria comprometer sua integridade e possivelmente envolver-se em atividades ilegais, mas continuar resistindo colocava toda a sua família em risco crescente. Delegado, perguntou ele com voz tensa, quanto tempo vocês precisam para desarticular essa organização? Porque não sei por quanto tempo conseguirei manter minha família segura enquanto isso não acontece. A resposta foi sincera, mas desencorajadora. Investigações contra organizações criminosas sofisticadas frequentemente levam meses ou até anos para produzir resultados efetivos, especialmente quando os criminosos demonstram capacidade de adaptação e recursos para corromper testemunhas ou intimidar autoridades. Senhor Cavalcante, admitiu o delegado, precisamos de sua cooperação total, mas não posso garantir resultados rápidos. Durante essa reunião, Valdirene tomou uma decisão que surpreendeu toda a família. Propôs que ela mesma se tornasse parte ativa da estratégia de investigação, servindo como isca controlada para atrair os criminosos para situações onde pudessem ser capturados ou pelo menos identificados com maior precisão. Se eles me querem como instrumento de pressão, argumentou ela, vamos usar isso contra eles. A proposta gerou debate intenso entre os presentes. Os investigadores reconheciam o valor potencial da estratégia, mas também os riscos enormes para uma mulher de 67 anos sem treinamento em operações policiais. Evandro rejeitou categoricamente a ideia, argumentando que jamais colocaria sua mãe em perigo deliberadamente, independentemente dos benefícios potenciais para a investigação. Capitão, presente durante toda a reunião, demonstrava sinais de agitação crescente, como se compreendesse intuitivamente a gravidade das discussões acontecendo ao seu redor. O animal alternava sua atenção entre Valdirene e as janelas da casa, mantendo vigilância constante mesmo dentro do ambiente supostamente seguro da residência de Evandro. A decisão final foi implementar um plano de proteção em múltiplas camadas que incluía a mudança temporária de Valdirene para uma casa segura no interior de Pernambuco, supervisão federal constante e operações de inteligência destinadas a identificar e neutralizar a rede criminosa. Era uma solução que oferecia segurança máxima, mas também representava o fim temporário da vida normal que Valdirene tanto valorizava. Na manhã seguinte, durante os preparativos para a mudança temporária, aconteceu o incidente que demonstraria definitivamente a capacidade de proteção de Capitão e a seriedade das ameaças enfrentadas pela família. Valdirene estava arrumando pertences pessoais quando o sistema de alarme detectou movimento não autorizado no perímetro da propriedade. 5 homens haviam conseguido burlar o primeiro nível de segurança e se aproximavam da casa através do jardim lateral, demonstrando conhecimento detalhado dos pontos cegos do sistema de vigilância. Era uma operação coordenada que evidenciava planejamento cuidadoso e, possivelmente, informações privilegiadas sobre as medidas de proteção implementadas.
Capitão foi o primeiro a detectar a ameaça, alertando instantaneamente os seguranças através de comportamentos específicos que eles haviam aprendido a interpretar durante as semanas de convivência. O animal posicionou-se estrategicamente na sala de estar, de onde podia supervisionar simultaneamente as entradas principais e proteger Valdirene de qualquer tentativa de aproximação. A invasão foi executada com precisão militar. Os 5 homens se dividiram em 2 grupos. 3 se dirigiram à entrada principal, enquanto 2 tentavam acesso pelos fundos da propriedade. Era uma tática de divisão de atenção, destinada a sobrecarregar as defesas e criar oportunidades para pelo menos um grupo conseguir penetrar no interior da casa. O confronto começou quando o primeiro grupo tentou forçar a porta da frente. Ronaldo e Bem-vindo responderam adequadamente, mas ficou imediatamente claro que estavam enfrentando profissionais bem treinados e armados. O som de disparos ecoou pelo bairro normalmente tranquilo, alertando vizinhos e ativando protocolos de emergência que trouxeram reforços policiais rapidamente. Simultaneamente, o grupo que atacava pelos fundos conseguiu penetrar no quintal e se aproximar das janelas da cozinha. Foi neste momento que Capitão demonstrou por que havia sido considerado um dos melhores cães policiais do Nordeste. Sem aguardar comandos, o animal atravessou a casa em velocidade impressionante e confrontou os invasores antes que conseguissem entrar na residência. A transformação de Capitão em combate era simultaneamente impressionante e aterrorizante. O animal utilizou técnicas específicas de neutralização que havia aprendido durante anos de treinamento policial, incapacitando um dos invasores completamente e forçando o segundo a recuar para uma posição defensiva no quintal. Sua agressividade controlada demonstrava experiência em situações de vida ou existência. O invasor restante do grupo dos fundos tentou usar uma arma para neutralizar Capitão, mas descobriu que enfrentar um cão policial treinado era completamente diferente de intimidar civis desarmados. O animal havia sido especificamente preparado para lidar com pessoas armadas, usando velocidade, imprevisibilidade e conhecimento de pontos vulneráveis humanos para vencer adversários tecnicamente superiores. Enquanto isso, na frente da casa, Ronaldo conseguiu estabelecer comunicação com a central de emergências, solicitando apoio urgente e informando sobre a natureza do ataque em curso. A resposta foi imediata. Múltiplas viaturas da Polícia Militar e uma equipe da Polícia Federal foram despachadas para a localização, com tempo estimado de chegada de menos de 5 minutos. Os criminosos, percebendo que haviam perdido o elemento surpresa e enfrentavam resistência mais efetiva do que anteciparam, tentaram uma retirada estratégica. Entretanto, Capitão continuou perseguindo o invasor ferido no quintal, impedindo qualquer tentativa de fuga e mantendo-o imobilizado até a chegada das autoridades. Era uma demonstração de determinação profissional que impressionou até mesmo os seguranças experientes. A chegada das forças policiais marcou um ponto de virada decisivo na investigação contra a organização criminosa que aterrorizava a família Cavalcante. A captura de 2 dos invasores, incluindo o homem ferido que Capitão manteve imobilizado no quintal, forneceu aos investigadores federais as primeiras evidências concretas sobre a estrutura e métodos do grupo. Durante os interrogatórios iniciais, revelou-se que os criminosos possuíam informações detalhadas, não apenas sobre a família, mas também sobre as medidas de segurança implementadas para protegê-la. Valdirene observou toda a operação policial de uma janela protegida, abraçando o Capitão, que permanecia alertamente ao seu lado, mesmo depois que a ameaça havia sido neutralizada. O animal demonstrava sinais de satisfação profissional, se é que tal conceito pode ser aplicado a um cão, como se tivesse finalmente conseguido cumprir adequadamente sua missão de proteção após semanas de tensão crescente. O delegado federal Mendonça chegou ao local 1 hora após o confronto, trazendo consigo uma equipe especializada em crimes organizados que assumiu imediatamente o controle da cena. Durante uma conversa particular com Valdirene e Evandro, ele revelou informações que colocaram os eventos recentes
numa perspectiva completamente nova e muito mais preocupante. Senhora Cavalcante, explicou o delegado, consultando documentos que acabara de receber, a organização que está pressionando sua família tem conexões que se estendem por pelo menos 5 estados do Nordeste. Eles não são simplesmente criminosos locais interessados em extorsão, são parte de uma rede sofisticada que usa empresas legítimas para lavagem de dinheiro em escala industrial. A revelação de que Evandro havia sido escolhido especificamente devido ao sucesso e reputação impecável de suas empresas adicionava uma dimensão cruel à situação. Os criminosos precisavam de parceiros empresariais respeitáveis para dar legitimidade às suas operações financeiras, e a resistência de Evandro representava não apenas um obstáculo, mas um exemplo potencialmente perigoso para outros empresários que poderiam estar enfrentando pressões similares. Durante a análise dos telefones celulares apreendidos com os invasores, os investigadores descobriram uma rede de comunicação complexa que incluía contatos em outros estados, referências a políticos locais e até mesmo ligações com autoridades corruptas em diferentes níveis governamentais. Era um sistema criminoso com ramificações muito mais extensas do que qualquer pessoa envolvida havia imaginado inicialmente. A boa notícia, continuou o delegado, é que agora temos evidências suficientes para uma operação federal coordenada. A má notícia é que isso confirma que vocês estão lidando com pessoas que possuem recursos e influência para tornar suas vidas muito difíceis se decidirem intensificar a pressão. A honestidade brutal da avaliação deixou claro que, mesmo com a intervenção policial, a família ainda enfrentava riscos significativos. Naquela noite, durante uma reunião familiar estendida que incluiu também Josafá Peregrino, devido ao papel crucial que Capitão havia desempenhado na defesa da casa, foram discutidas estratégias a longo prazo para lidar com uma situação que claramente não seria resolvida rapidamente. A presença do ex-sargento trouxe uma perspectiva profissional valiosa sobre como maximizar a proteção oferecida por Capitão enquanto aguardavam desenvolvimentos na investigação federal. Conquistador provou hoje que nunca perdeu suas habilidades operacionais, comentou Josafá com orgulho evidente, acariciando a cabeça do animal que respondia com um evidente prazer ao encontro com seu ex-parceiro. Mas precisamos reconhecer que ele não pode ser a única linha de defesa contra uma organização deste porte. Ele é extraordinário, mas ainda é apenas um cão. A análise de Josafá levou à implementação de medidas adicionais que combinavam a experiência profissional de Capitão com tecnologia de segurança de última geração e procedimentos operacionais mais sofisticados. O animal seria integrado oficialmente à equipe de segurança, com protocolos específicos que maximizavam sua efetividade, enquanto minimizavam os riscos para sua própria integridade física. Durante a última semana de junho, a vida da família Cavalcante assumiu uma rotina estranha, mas funcional, equilibrando medidas de segurança necessárias com tentativas de manter alguma normalidade. Valdirene aceitou mudanças significativas em seu estilo de vida, incluindo horários variáveis para atividades externas, rotas aleatórias para deslocamentos e a presença permanente de pelo menos 2 seguranças durante qualquer saída da residência. Capitão adaptou-se magnificamente à nova dinâmica, desenvolvendo uma relação de trabalho produtiva com toda a equipe de proteção. O animal havia assumido naturalmente o papel de supervisor de segurança, alertando os humanos sobre qualquer anomalia que seus sentidos aguçados detectassem, antes que os equipamentos eletrônicos pudessem registrar as ameaças. A primeira semana de julho trouxe desenvolvimentos significativos na investigação federal. As informações obtidas com os invasores capturados levaram a operações simultâneas em 3 capitais nordestinas, resultando em prisões importantes e apreensão de documentos que revelaram a extensão completa da rede criminosa. Ficou claro que a pressão sobre Evandro fazia parte de uma estratégia abrangente para cooptar empresários bem-sucedidos em toda a região. Senhor Cavalcante, informou o delegado Mendonça durante uma visita à casa de Evandro,
Sua resistência às pressões criminosas foi fundamental para nossa compreensão desta organização. As informações que conseguimos obter através das tentativas de cooptá-lo nos permitiram mapear conexões que investigávamos há mais de 2 anos sem sucesso. Entretanto, os avanços na investigação trouxeram também riscos aumentados para a família. Os criminosos que permaneciam em liberdade sabiam que sua organização estava sendo desmantelada sistematicamente, criando uma situação de desespero que poderia motivar ações cada vez mais desesperadas e violentas. Era um período especialmente perigoso, quando a pressão policial força grupos criminosos a tentativas mais audaciosas como último recurso. Durante uma tarde especialmente tensa de segunda-feira, Valdirene estava em sua casa, preparando um almoço simples, quando o capitão demonstrou sinais de agitação extrema que ela havia aprendido a interpretar como avisos de perigo iminente. O animal começou a circular nervosamente pela sala, alternando entre a janela da frente e a porta dos fundos, emitindo rosnados baixos que indicavam detectação de ameaça múltipla. A confirmação dos instintos de capitão chegou quando o sistema de alarme detectou movimento simultâneo em 3 pontos diferentes do perímetro da propriedade. Era uma abordagem mais sofisticada do que a invasão anterior, demonstrando que os criminosos haviam aprendido com o fracasso anterior e adaptado suas táticas para neutralizar as defesas conhecidas. Ronaldo ativou imediatamente os protocolos de emergência, estabelecendo comunicação com a central de operações e solicitando apoio urgente, enquanto Bem-vindo assumiu posição defensiva próxima a Valdirene. Capitão, reconhecendo sinais familiares de uma situação de combate iminente, assumiu automaticamente sua postura de proteção máxima, posicionando-se estrategicamente entre sua dona e as direções de aproximação detectadas. Desta vez, os criminosos demonstraram ter estudado cuidadosamente o confronto anterior. Em vez de tentativa de invasão direta, eles implementaram uma estratégia de cerco destinada a isolar a propriedade de qualquer possibilidade de reforço externo. Veículos bloquearam discretamente as ruas de acesso, enquanto tiradores de elite se posicionaram em pontos elevados que permitiam supervisionar toda a área. A situação evoluiu rapidamente quando ficou claro que não se tratava de uma tentativa de invasão, mas de um cerco destinado a forçar negociações. Um telefone celular foi arremessado sobre o muro da propriedade, tocando persistentemente até que Ronaldo o atendeu. A voz do outro lado da linha era a mesma que havia contactado Valdirene semanas antes. Educada, calma, mas carregada de ameaças implícitas. "Esperamos que agora vocês compreendam que nossa paciência se esgotou", disse o criminoso com frieza calculada. "Temos homens posicionados em locais que permitiriam neutralizar qualquer tentativa de resistência. Queremos apenas uma conversa civilizada com o Sr. Evandro Cavalcante. Se ele vier até aqui desarmado e sozinho, poderemos resolver esta situação de forma que beneficie todos os envolvidos." A proposta era obviamente uma armadilha, mas a sofisticação da operação em curso sugeria que os criminosos possuíam recursos para sustentar o cerco por períodos prolongados. Era uma demonstração de força destinada a convencer a família de que resistir seria inútil e potencialmente fatal. A mensagem implícita era clara. Se eles conseguiam organizar uma operação deste porte em plena luz do dia, num bairro nobre do Recife, possuíam influência e capacidade que tornavam qualquer proteção convencional inadequada. Valdirene observou toda a situação desenvolver-se com uma clareza mental que a surpreendeu. Em vez do pânico que poderia ser esperado de uma mulher de sua idade, enfrentando ameaças tão sérias, ela sentia uma determinação crescente de não permitir que criminosos destruíssem a vida que ela e sua família haviam construído honestamente. Olhando para a capitão, que permanecia alerta, mas confiante ao seu lado, ela tomou uma decisão que mudaria completamente o curso dos eventos. A decisão de Valdirene surpreendeu todos os presentes na casa sitiada. Com uma firmeza que contrastava dramaticamente com a tensão do momento, ela se dirigiu ao telefone que os criminosos haviam enviado e solicitou falar diretamente com o líder da organização. Sua voz,
carregada de dignidade e determinação, ecoou pela sala silenciosa, onde seguranças e investigadores observavam incrédulos uma senhora de 67 anos assumindo o controle de uma negociação de vida ou ausência. "Jovem", disse ela ao criminoso do outro lado da linha, "sou Valdirene Cavalcanti, mãe do homem que vocês estão tentando chantagear. Se querem conversar com alguém da família, conversem comigo. Deixem meu filho fora dessa história." A proposta era corajosa ao ponto da temeridade, mas carregava uma lógica incontestável. Se os criminosos a estavam usando como instrumento de pressão, ela poderia igualmente usar essa posição para proteger Evandro. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos, claramente enquanto o criminoso consultava superiores sobre como responder a uma situação para a qual não estavam preparados. Finalmente, a voz retornou com um tom ligeiramente diferente, menos confiante, mais cautelosa. "Senhora Cavalcanti, admiramos sua coragem, mas isso é assunto entre homens de negócios. Sua idade e condição a tornam inadequada para discussões desta natureza. Minha idade e condição são exatamente o que me qualificam para esta conversa", replicou Valdirene, com uma firmeza que impressionou até mesmo o capitão, que a observava com atenção crescente. "Vocês escolheram me transformar no centro desta situação. Agora lidem com as consequências dessa escolha. Se querem alguma coisa da família Cavalcanti, negociem comigo." A ousadia da proposta gerou debate intenso entre os investigadores presentes. O delegado Mendonça, comunicando-se por rádio com suas equipes de apoio, tentava avaliar se uma negociação conduzida por Valdirene poderia oferecer vantagens táticas ou apenas expô-la a riscos adicionais. A experiência policial sugeria que criminosos frequentemente subestimam adversários idosos, potencialmente criando oportunidades para manobras que seriam impossíveis com negociadores masculinos. Capitão demonstrava sinais evidentes de compreender a gravidade do momento. O animal havia se posicionado ainda mais próximo a Valdirene, sua atenção dividida entre a conversa telefônica e os sinais de movimento no perímetro da propriedade. Seus instintos profissionais indicavam que a situação estava evoluindo para um confronto direto, e sua postura corporal revelava a preparação total para a ação defensiva. A resposta dos criminosos chegou meia hora depois, quando o líder ligou novamente com uma contraproposta que revelava tanto arrogância quanto subestimação perigosa. "Muito bem, dona Valdirene. Se a senhora insiste em participar desta conversa, venha até o portão de sua casa, sozinha. Deixe os seguranças dentro e traga apenas seu cachorro, se isso a fizer sentir-se mais segura." A sugestão de que capitão seria uma proteção meramente simbólica demonstrava que os criminosos não haviam compreendido completamente com quem estavam lidando. Valdirene aceitou os termos propostos, mas não antes de coordenar discretamente com Ronaldo e Bem-vindo estratégias de apoio que poderiam ser implementadas caso a situação se deteriorasse rapidamente. "Se algo der errado", instruiu ela aos seguranças, "cuidem primeiro de vocês mesmos. Capitão e eu sabemos nos virar." A confiança em seu companheiro canino era total, baseada não apenas nas revelações sobre seu passado heróico, mas também nas demonstrações práticas de suas capacidades durante as semanas anteriores. A caminhada até o portão da casa foi uma das experiências mais tensas da vida de Valdirene. Cada passo ecoava no silêncio anormal do bairro, onde vizinhos haviam sido discretamente evacuados pelas autoridades para evitar ferimentos civis em caso de confronto. Capitão mantinha-se ao seu lado, mas sua postura revelava vigilância militar total. Orelhas eretas, músculos tensos, olhos constantemente avaliando ameaças potenciais. 3 homens aguardavam do lado externo do portão, posicionados estrategicamente para controlar qualquer movimento. O líder, um homem de aparência comum que poderia facilmente passar despercebido numa multidão, cumprimentou Valdirene com cordialidade exagerada que contrastava absurdamente com a situação. "Senhora Cavalcanti, agradeço sua disposição para resolver este mal-entendido de forma civilizada." "Não há mal-entendido algum", respondeu Valdirene com voz firme. "Vocês são criminosos tentando forçar meu filho a participar de atividades ilegais. Isso não é complicado de compreender.
Sua franqueza brutal desarmou temporariamente o tom conciliatório que o criminoso estava tentando manter, revelando a tensão subjacente da situação. A negociação que se seguiu foi uma demonstração fascinante de psicologia aplicada. Valdirene utilizou sua experiência de vida e perspicácia natural para identificar pontos fracos na argumentação dos criminosos, enquanto eles tentavam usar intimidação sutil para forçá-la a aceitar suas demandas. Capitão permanecia silencioso, mas hipervigilante, claramente esperando o momento em que palavras seriam substituídas por ação. Senhora, disse o líder com paciência forçada, sua família pode beneficiar-se enormemente de nossa parceria. Oferecemos proteção, lucros substanciais e conexões que expandiriam os negócios de seu filho para níveis que ele nunca imaginou possíveis. Era uma apresentação bem ensaiada, projetada para transformar extorsão em oportunidade de negócio. E em troca, replicou Valdirene, meu filho se tornaria cúmplice de lavagem de dinheiro, corrupção e provavelmente coisas piores. Nossa família construiu sua reputação através de honestidade e trabalho duro. Não vamos manchar isso por dinheiro sujo. Sua rejeição categórica era exatamente o que os criminosos não queriam ouvir, mas também o que haviam aprendido a esperar da família Cavalcante. Foi neste momento que a situação começou a deteriorar-se rapidamente. O líder, frustrado com a resistência contínua, fez um sinal discreto para seus comparsas que revelou intenções muito menos civilizadas do que suas palavras sugeriam. Valdirene percebeu a mudança na atmosfera imediatamente, e Capitão reagiu ainda mais rapidamente, assumindo uma postura de combate que transformou completamente a dinâmica do encontro. Parece que chegamos a um impasse, disse o criminoso, sua máscara de cordialidade finalmente caindo para revelar a ameaça subjacente. Se sua família não pode ser convencida através de incentivos positivos, talvez métodos mais diretos sejam necessários. A ameaça implícita era inequívoca, mas sua execução revelou-se muito mais complicada do que os criminosos haviam antecipado. O primeiro movimento agressivo veio quando um dos comparsas tentou se aproximar fisicamente de Valdirene, claramente com intenção de usá-la como garantia para forçar a cooperação de Evandro. A resposta de Capitão foi instantânea e devastadora. O animal atacou com precisão e ferocidade, que deixaram o agressor completamente incapacitado antes que pudesse representar qualquer ameaça real. A transformação de Capitão de cão doméstico para máquina de combate militar foi tão rápida e completa que até mesmo Valdirene ficou momentaneamente atônita. O animal demonstrou técnicas de neutralização que claramente resultavam de anos de treinamento especializado, utilizando velocidade, força e inteligência tática para superar adversários humanos muito maiores. O segundo criminoso tentou sacar uma arma, mas descobriu que enfrentar um cão policial treinado era completamente diferente de intimidar civis desarmados. Capitão havia sido especificamente preparado para neutralizar pessoas armadas, usando técnicas que tornavam armas convencionais praticamente inúteis contra seu modo de ataque. Em segundos, o segundo agressor também estava no chão, incapaz de representar qualquer ameaça. O líder da organização, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, tentou uma retirada estratégica enquanto gritava ordens pelo rádio para seus homens posicionados ao redor da propriedade. Entretanto, Capitão não estava disposto a permitir que qualquer das ameaças escapasse. O animal perseguiu o criminoso fugitivo com determinação implacável, utilizando sua velocidade superior para alcançá-lo antes que pudesse chegar a qualquer veículo de fuga. A chegada das forças policiais, que haviam estado aguardando em posições estratégicas ao redor do bairro, transformou rapidamente o que poderia ter sido um confronto prolongado numa operação de limpeza eficiente. Os criminosos posicionados no perímetro foram capturados em operações simultâneas, que demonstraram planejamento cuidadoso por parte das autoridades. Valdirene permaneceu em pé, no meio da confusão, observando o capitão coordenar instintivamente com os policiais recém-chegados para garantir que nenhum dos criminosos pudesse escapar. Era uma demonstração de profissionalismo
que deixava claro por que o animal havia sido considerado um dos melhores da Força K9 durante seus anos de serviço ativo. Senhora Cavalcante, disse o delegado Mendonça quando chegou ao local minutos depois, sua coragem hoje foi fundamental para capturarmos toda esta célula criminosa. Eles subestimaram completamente tanto a senhora quanto seu companheiro. Olhando para a capitão que havia retomado sua postura de cão doméstico protetor, o delegado acrescentou: este animal salvou não apenas sua vida, mas provavelmente impediu que esta organização continuasse aterrorizando outras famílias. A operação resultou na prisão de 17 criminosos, incluindo o líder regional da organização e vários de seus principais subordinados. As evidências apreendidas durante as capturas forneceram informações suficientes para desmantelar completamente a rede criminosa em pelo menos 3 estados, representando um golpe significativo contra a lavagem de dinheiro organizada no Nordeste. 3 meses após a operação que desmantelou a rede criminosa, a vida da família Cavalcante havia retornado a uma normalidade que todos pensavam perdida para sempre. Valdirene voltou à sua rotina de caminhadas vespertinas pelo bairro Casa Forte, embora agora com uma perspectiva completamente transformada sobre sua própria força e a importância de capitão em sua vida. O animal, por sua vez, gradualmente retornou ao comportamento de cão doméstico afetuoso, mantendo apenas a vigilância natural que sempre caracterizara sua personalidade. A repercussão da operação policial trouxe reconhecimento inesperado para capitão, que foi oficialmente homenageado pela Polícia Militar de Pernambuco numa cerimônia emocionante realizada no quartel onde havia servido durante seus anos ativos. Josafá Peregrino esteve presente, visivelmente orgulhoso de ver seu ex-parceiro recebendo as condecorações que seu heroísmo merecia. Conquistador sempre foi especial, comentou ele durante a solenidade, mas o que ele fez para proteger Dona Valdirene superou tudo o que conseguimos juntos durante nossa carreira. Valdirene assistiu à cerimônia com emoção intensa, compreendendo finalmente a profundidade da conexão que havia desenvolvido com um animal, cujo passado heróico ela descobrira por acaso. Ver capitão sendo cumprimentado respeitosamente por policiais que conheciam sua reputação trouxe uma dimensão completamente nova ao relacionamento que eles compartilhavam. Não era apenas Dona e Pet. Era uma parceria baseada em confiança, coragem e dedicação mútua. Evandro utilizou a experiência traumática como catalisador para mudanças positivas em seus negócios e vida pessoal. Implementou programas de responsabilidade social em suas empresas, criou fundações destinadas a apoiar famílias vítimas de crime organizado e estabeleceu parcerias com autoridades policiais para combater corrupção no setor de construção civil. Mãe, disse ele durante um almoço familiar, tudo que passamos me ensinou que sucesso financeiro sem integridade moral não vale nada. A experiência também fortaleceu dramaticamente os laços familiares que já eram sólidos. Patrícia desenvolveu admiração especial por Valdirene, reconhecendo na sogra uma força de caráter que serviu de inspiração para sua própria abordagem aos desafios profissionais e pessoais. Os gêmeos Benjamin e Cauã passaram a visitar a avó com frequência ainda maior, fascinados pelas histórias sobre a coragem de capitão e ansiosos para aprender sobre responsabilidade e proteção de pessoas que amamos. Durante o mês de agosto, Valdirene tomou uma decisão que surpreendeu positivamente toda a família. Aceitou mudar-se para uma casa nova, localizada no mesmo terreno da propriedade de Evandro, mas mantendo total independência e privacidade. Era uma solução que oferecia segurança adicional sem comprometer a autonomia que ela tanto valorizava. Capitão aprovou entusiasticamente a mudança, adaptando-se rapidamente ao novo ambiente e estabelecendo patrulhas regulares que incluíam proteção estendida para todos os membros da família. A nova residência foi projetada especificamente para acomodar as necessidades de Valdirene e Capitão, incluindo um jardim amplo onde o animal podia exercitar-se adequadamente e uma varanda coberta onde ela podia continuar cultivando suas plantas favoritas. O espaço também incluía uma pequena sala especial
dedicada às memórias da carreira policial de capitão, com fotografias, medalhas e documentos que honravam seu serviço heróico. Durante setembro, chegaram notícias definitivas sobre o destino dos criminosos capturados durante a operação. O líder da organização foi condenado a mais de 20 anos de prisão, enquanto seus subordinados receberam sentenças proporcionais ao seu nível de envolvimento. As investigações derivadas da operação resultaram no desmantelamento de células criminosas em outros estados e na recuperação de milhões de reais em ativos ilegais que foram direcionados para programas de reparação às vítimas. Valdirene recebeu convites para palestrar em eventos sobre segurança pessoal e coragem civil, oportunidades que ela inicialmente recusou por modéstia natural. Entretanto, gradualmente percebeu que sua experiência poderia inspirar outras pessoas enfrentando situações similares. Se uma senhora de 67 anos pode enfrentar criminosos organizados, disse ela durante sua primeira palestra pública, qualquer pessoa pode encontrar coragem para defender o que é certo. As palestras se tornaram uma atividade regular e extremamente gratificante, especialmente quando incluíam demonstrações das habilidades de capitão e discussões sobre a importância de animais treinados na proteção pessoal. Muitas pessoas procuravam Valdirene após os eventos, compartilhando suas próprias experiências com crime urbano e buscando conselhos sobre como manter segurança sem sacrificar qualidade de vida. Durante outubro, numa tarde especialmente significativa, Valdirene recebeu a visita de uma família que havia sido protegida por capitão durante uma de suas operações policiais anos antes. A criança salva pelo animal, agora uma adolescente de 15 anos, trouxe flores e cartões feitos à mão para agradecer pelos cuidados que o animal continuava oferecendo através de sua nova missão de proteger a família Cavalcante. Capitão salvou minha vida quando eu tinha 7 anos, explicou a jovem emocionada. Saber que ele encontrou uma família que o ama e cuida dele direito me deixa muito feliz. A visita trouxe uma dimensão profundamente humana ao heroísmo de capitão, demonstrando que sua influência positiva se estendia muito além de suas responsabilidades imediatas com Valdirene. A chegada de dezembro marcou o primeiro aniversário da adoção de capitão por Valdirene, uma data que ela decidiu celebrar com uma festa especial no jardim da nova casa. Josafá Peregrino esteve presente, junto com vários ex-colegas policiais de capitão, criando uma reunião emocionante que honrava tanto o passado heróico quanto o presente feliz do animal. Nunca vi conquistador tão realizado, comentou o ex-sargento, observando como o cão interagia carinhosamente com todos os presentes. Durante a festa, Valdirene anunciou sua decisão de estabelecer uma fundação destinada a encontrar lares adequados para cães policiais aposentados, garantindo que outros animais heróicos pudessem desfrutar da mesma felicidade que capitão encontrara com sua família. Estes animais dedicaram suas vidas a proteger nossa sociedade, explicou ela aos convidados. Some medicine spending their retirement years surrounded by love and respect. A fundação rapidamente ganhou apoio de autoridades policiais, veterinários especializados e pessoas interessadas em adotar cães com treinamento especial. Valdirene assumiu pessoalmente a responsabilidade de avaliar potenciais famílias adotivas, utilizando a experiência adquirida com o capitão para garantir que cada animal fosse colocado em situações ideais para sua personalidade e necessidades específicas. Durante os primeiros meses de funcionamento da fundação, 12 cães policiais aposentados foram colocados com sucesso em lares amorosos, cada um acompanhado por orientação detalhada sobre como maximizar o bem-estar de animais com histórico de serviço militar. Valdirene descobriu que havia encontrado uma vocação tardia, mas extremamente gratificante, trabalhando para garantir que heróis de 4 patas recebessem o reconhecimento e cuidado que mereciam. Em janeiro do ano seguinte, durante uma cerimônia oficial na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Valdirene e capitão receberam medalhas de mérito civil por sua contribuição à segurança pública e combate ao crime organizado. A honraria reconhecia não apenas a coragem demonstrada durante o confronto com criminosos,
mas também o trabalho subsequente da Fundação e o impacto positivo de suas atividades educacionais. Na tarde seguinte à cerimônia oficial, Valdirene e Capitão retomaram sua rotina de caminhadas vespertinas pelo bairro Casa Forte. O local era o mesmo onde tudo começara meses antes, mas agora carregava significados completamente novos. Os vizinhos cumprimentavam respeitosamente, reconhecendo na dupla símbolos de coragem e determinação que inspiravam toda a comunidade. "Você sabe, capitão", disse Valdirene enquanto se sentavam no banco habitual da praça de Casa Forte. "Nunca imaginei que uma senhora aposentada e um cão ex-policial pudessem fazer tanta diferença." O animal respondeu com o olhar inteligente e afetuoso que ela havia aprendido a interpretar como compreensão total, confirmando que sua parceria especial continuaria produzindo resultados positivos por muitos anos. Enquanto o sol pernambucano começava a declinar, pintando o céu com tons dourados, que refletiam perfeitamente a serenidade conquistada após meses de turbulência, Valdirene refletiu sobre as transformações extraordinárias que haviam acontecido em sua vida. Descobrira reservas de coragem que desconhecia possuir, desenvolvera uma parceria única com um animal heróico e encontrara uma missão de vida que dava sentido profundo aos seus anos de aposentadoria. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Valdirene e Capitão tenha tocado profundamente seus corações. Esta narrativa nos ensina que a coragem verdadeira não conhece idade, que heróis podem ser encontrados nos lugares mais inesperados e que o amor entre humanos e animais pode superar qualquer adversidade. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre bravura, família e segundas chances. Encontrem-na aqui fazendo clique à sua esquerda. Se vocês gostaram desta história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da vida e a força do espírito humano. Não percam nossos próximos conteúdos. Aguardamos vocês nos comentários para compartilhar suas próprias experiências com animais heróicos e momentos de coragem inesperada.